Talvez você já esteja enfrentando uma tempestade. Talvez você está passando por uma tempestade financeira. Talvez você está passando por uma tempestade de saúde. Você foi fazer um exame e o diagnóstico não era o que você esperava. Talvez você está passando por uma tempestade na família. Filhos rebeldes, maridos truculentos, mulheres ignorantes, sei lá, tempestades. Talvez você está passando por uma tempestade emocional, tomando remédio, não consegue dormir, depressão. E infelizmente na vida alguns momentos nós passamos por tempestades. Você pode estar com a teologia certa, no centro da vontade de Deus, mas não estará isento nessa vida de tempestades. E aqui a gente pode ver na Bíblia Sagrada que existe pelo menos 3 tipos de tempestades. Tem as tempestades que nós mesmos atraímos. Tem tempestade que eu passo, que você passa, que nós estamos passando, porque nós fizemos as escolhas erradas, tomamos as decisões erradas, não fizemos o que era para ser feito, talvez por falta até de informações, não tínhamos todas as informações, tomamos uma decisão, e hoje, por causa dessa decisão, nós estamos no meio de uma tempestade. Tem tempestade que é de origem divina, que Deus mesmo coloca você no meio da tempestade. Que foi essa? Os discípulos, eles só foram passar por essa tempestade porque quem mandou eles atravessarem o mar? Jesus. Então deixa eu falar para você, tem tempestade na vida que nós estamos passando porque nós obedecemos a Jesus, e por causa da obediência a Jesus, nós estamos sofrendo, nós estamos em luta, o barco está balançando, mas você está sofrendo porque você obedeceu o Senhor, você fez a vontade de Deus, você quer agradar a Deus, e por causa disso, você está passando uma tempestade. Mas o terceiro tipo de tempestade, tem a tempestade também de origem luciferiana. Tem tempestades que a gente passa na vida, tipo Jó. Ele estava passando uma tempestade, tanto familiar, financeira, na questão de saúde, porque o diabo estava levando Jó a passar uma tempestade. Talvez você esteja aqui nessa manhã, você está passando uma tempestade porque o diabo jogou você bem no olho do furacão. O diabo quer destruir você. O diabo quer acabar com a sua família. O diabo quer acabar com a sua vida financeira. O diabo quer acabar com a sua saúde. Mas eu quero dizer para você que independente da tempestade que você está passando, se você serve a Deus, Jesus está lá no barco com você. Independente se você tomou decisão errada, independente se foi ele que te levou para o barco, independente se Satanás quer te destruir, tenha certeza que se você serve a Deus, Jesus está no barco da sua vida. E se Cristo está no barco da sua vida, tudo vai muito bem e o temporal vai passar em nome de Jesus Cristo. Diga aí um glória a Deus aí, aleluia, aleluia. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês rapidamente 3 perguntas que esse texto diz. Esse texto ele fala de 3 perguntas. A primeira pergunta está aí no capítulo 4, verso 38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E o verso, a palavra de Deus diz que quando eles estavam no meio do barco, houve uma grande tempestade. E a primeira pergunta é: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Mestre, o Senhor está dormindo. O Senhor não se importa que nós vamos morrer. Senhor, se o Senhor não fizer nada, se o Senhor não agir, se o Senhor não se manifestar, esse barco vai virar e nós vamos morrer. Isso todo crente, todo cristão passa na vida. Tem alguns momentos na vida que nós temos a impressão que Deus está dormindo. Você já teve essa impressão? Só eu? Às vezes, a impressão que nós temos é que Deus está dormindo. A gente está passando por uma luta, por uma aflição.
Nós estamos passando aí por uma tempestade, as intempéries da vida veio sobre nós, as calamidades veio sobre nós, e às vezes parece que Deus não está fazendo nada. E essa pergunta dos discípulos, que é a primeira pergunta, é: mestre, não te importa que nós pereçamos? O Senhor não se importa? E às vezes, tem muitas pessoas que elas se revoltam contra Deus. Muitas pessoas, elas não compreendem Deus, porque que na hora que eu mais precisei, parecia que Deus estava dormindo. Na verdade, essa pergunta, mestre, não te importa que nós pereçamos, parece que tem um certo tom de crítica por trás dela. Jesus, não era a hora do Senhor dormir. Jesus, não era a hora do Senhor ficar ali em silêncio. E às vezes você está passando por uma tempestade, independente da origem dela, e você queria uma ação maior de Deus. Você queria que Deus se manifestasse de uma maneira assim mais rápida. Por quê? Porque o tempo de Deus chama Kairos. E o nosso tempo chama Cronomos, da onde vem a palavra cronômetro. E às vezes parece que o tempo Cronos, que é o nosso tempo aqui, ele parece que está desincronizado do tempo Kairos de Deus. Parece que Deus está demorando, parece que Deus está dormindo. E nessas horas de tempestade, vem algumas perguntas na nossa cabeça, tipo: será que eu fiz alguma coisa errada para estar nessa tempestade? Será que tem uma brecha na minha vida e o maligno está entrando? Por que eu tenho que passar por isso e eu vejo que a maioria das pessoas não passam por isso? Então, esse tipo de pensamento não ajuda em nada na hora da tempestade. Eu tenho acompanhado muitos irmãos que, infelizmente, na hora da tempestade, eles ficam fazendo perguntas, como Jó. Jó, ele fez 72 perguntas para Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Você sabe quantas perguntas Deus respondeu? Nenhuma. Nessas horas, não cabe perguntar: por que estou passando por isso? Nessas horas, cabe uma pergunta: Senhor, para que eu estou passando por isso? Porque deixa eu falar para você, o porquê é questionar Deus, o para quê é perguntar para Deus: Deus, qual é o seu propósito na minha vida nessa tempestade? Porque tem tempestades que são pedagógicas, tem tempestade que querem nos ensinar alguma coisa. E às vezes Deus permite você passar por uma tempestade, porque se você não passar por essa tempestade, o propósito divino não vai se cumprir na sua vida. E Deus, Ele permite que você passe essa tempestade para tonificar sua alma, para te fortalecer, para fazer você um homem, uma mulher mais de fé, para você ser mais parecido com Cristo. Então, tempestades que elas são didáticas. Quer ver um exemplo? Jonas, o Senhor falou para ele, Jonas, que era um profeta da antiga aliança, Deus disse para ele: Jonas, vai pregar em Nínive, vai pregar lá nessa cidade e essas pessoas vão se arrepender. Mas o que Jonas fez? Foi para o oposto, ele foi para outra cidade chamada Tarsis. E lá o que aconteceu? Ele pegou um navio, foi parar no convés. Depois do convés, jogaram ele no mar. No mar ele entrou na boca do grande peixe. Do grande peixe ele foi parar no fundo do mar. Agora você imagine se Jonas tivesse desobedecido a Deus e a vida dele ficasse muito boa, ele não ia aprender uma lição. Mas ele aprendeu uma lição. Jó também passou por uma grande tempestade. Teve problema físico, emocional, espiritual, financeiro, relacional e familiar.
Mas depois que ele passou por toda essa tempestade, lá no finalzinho, no capítulo 2, ele vai dizer assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. As pessoas, depois que passam por uma tempestade, elas ficam mais tonificadas, mais fortalecidas, elas ficam mais com um músculo da alma maior. E às vezes Deus quer fazer você um homem mais forte, uma mulher mais temente a Ele. Por isso que Ele permite esse tipo de tempestade. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Se a primeira pergunta é: Senhor, o Senhor não se importa que nós morremos? Segunda pergunta, Marcos capítulo 4, verso 40. Então Jesus agora faz a pergunta. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Seus discípulos fizeram a primeira pergunta: Senhor, tu não importa que nós morramos? A segunda pergunta é: por que vocês, homens, estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Todos nós temos algum tipo de medo. Todos nós temos um tipo de medo. Medo faz parte da nossa alma. Está inerente. Você tem algum medo? Tem mulher que tem medo de barata. Homem, medo de barata? Dessa igreja? Tem gente que fala que, para não falar que tem medo, fala que tem nojo. É verdade. Agora, existem muitos medos. Por exemplo, mas tem medos que nos ajudam. Sim ou não? Por exemplo, eu tenho medo de água. Por isso que eu nunca morri afogado. Quando eu vou na praia, quando a água bate aqui, eu já saio correndo. Agora, quem morre afogado, normalmente, é aqueles que não têm medo de água. Eles vão lá no meio da praia, vou lá no meio. Essas pessoas correm o risco maior. Por exemplo, eu também tenho medo de altura. Tem alguém mais que tem medo de altura? Eu moro no 10º andar de um prédio, mas quando eu vou olhar assim, eu fico assim, ó. Medo de altura. Esses dias eu fiquei hospedado no hotel em Goiânia, me colocaram lá no 84º andar. Eu olhava assim. Tem gente que tem medo de voar de avião. Tem medo de voar de avião? Você não sabe como é bom voar de avião. Tem gente que tem medo de dirigir. Mas em nome de Jesus, nessa igreja não vai ter ninguém com medo de dirigir. Todo mundo vai dirigir nessa igreja. E ainda a mulher vai pegar o carro do marido para passear. A minha mulher também começou com medo de dirigir. Depois ela tirou carta. E depois eu nunca mais peguei o carro. Aí comprei outro carro porque o meu ela ficou para ela. Agora, tem medos na vida que tem gente que tem medo do trânsito. Com esses homens barbeiros aí, com esses motoqueiros malucos aí, às vezes dá medo mesmo. Não os da igreja, é os motoqueiros de outros lugares, viu? Não é você nem o pastor Jefferson. Agora, medo faz parte da vida. Tem gente que tem claustrofobia, tem gente que tem medo de lugares fechados. Vai para um lugar muito fechado, que não tem muito ar. Tem gente que tem medo de ficar pobre. Esse medo eu também tenho. Medo de ficar pobre. Esses dias eu estava andando com o pastor Aloísio, pastor da igreja Videira em Goiânia. A igreja dele tem 30 mil membros. E aí ele estava com um carro bom, automático. Eu falei, puxa Luiz, o carro automático é tão bom. Ele falou, Silvio Galo, estou me esforçando para não voltar para o manual. Tem gente que tem medo de ficar pobre. Não sei se você já percebeu. Tem gente que quando vai no supermercado, ele enche 2 carrinhos. Porque quando ele era pobre, passou muita fome. E aí ele vai lá e
enche 2 carrinhos, na minha casa não vai faltar coisa. Depois joga metade fora que venceu as coisas. Tem gente que tem medo de ladrão. Tem gente que tem medo de andar do lado do cemitério à noite. Agora, eu vou falar para você, mas a raiz de todos os medos, a psicologia diz que é medo de morrer. Tem gente que fala assim: eu tenho medo de voar de avião. Mas na verdade não tem medo de voar de avião, tem medo que o avião caia e você morre. Não é verdade? É a mesma coisa, medo de altura. Medo de altura não é medo de altura, é medo de você cair do prédio e morrer. Então, os medos fazem parte da vida. O problema do medo é quando o medo te impede você ir além. O medo te limita. O medo não deixa você cumprir o propósito de Deus. Esse é o problema do medo. Quando o medo, ele vai limitar, ele colocou uma tampa na sua vida. Às vezes Deus tem um projeto maior para você, mas o medo te paralisou. Tem gente que tem medo de falar em público. Então, ele poderia ser um líder dos grupos, um líder de célula, mas quando ele começa a falar, ele começa a gaguejar. Tem alguém assim? Aqui na nossa igreja mesmo tinha pessoas que tinham medo de liderar. O pastor Wilsinho que apresentou os bebês aqui. Eu era o líder da célula, ele era meu auxiliar. Mas quando eu colocava ele para liderar, ele gaguejava. Mas agora ele está falando até demais aqui. Brincadeira. Os medos fazem parte da vida. Agora, o problema que nós temos que crer é que Jesus, ele nos livrou do poder da morte. Então a raiz de todos os medos é a morte. Mas a Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim, presta atenção nesse versículo: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eu e você é filho, ele também participou dessa condição, se referindo a Jesus, humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem era que tinha o poder da morte? O diabo. Ele derrotou na cruz aquele que tinha o poder da morte e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Volta o texto. Olha só, presta atenção nesse versículo, talvez um dos mais importantes da Bíblia Sagrada. Aqui, esse versículo está dizendo que Jesus, sendo Deus, ele veio numa condição humana, para que através da sua morte, ele derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, antes de Jesus morrer na cruz, quem tinha o poder sobre a morte? O diabo. Mas Jesus veio e ele nos libertou desse medo da morte. Aqueles que durante a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu quero dizer para você, alto bom som aqui nessa manhã, você que nasceu de novo, Jesus disse que aquele que não nasceu de novo não verá morte, mas passou da morte para a vida. Você não tem mais que viver escravizado pelo poder da morte. Aleluia! Você não tem que ser mais escravo, porque a maioria dos medos, a raiz dos medos é morrer. Mas o crente não precisa mais viver com medo da morte. Se você nasceu de novo, se você fechar os olhos, quando você abrir os seus olhos, você estará no paraíso indescritível das grandezas de Deus e viver para a glória de Deus. Você não tem mais que viver com esse medo. Agora, qual é a função do diabo? Para que você não descubra essa verdade, ele quer que você ainda creia que o diabo tem o poder da morte. O diabo não tem mais o poder da morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão?
O aguilhão foi tirado das mãos do diabo. Hoje quem tem o poder sobre a morte é Jesus Nazaré. E você só vai morrer o dia que Deus quiser. Mas faça a sua parte. Uma boa dieta, exercício, durma bem, menos estresse, toma vitamina D e vai tocando a vida. Agora, nós temos que saber que Jesus, ele exortou os discípulos, porque os discípulos estavam ainda com medo aterrorizante da morte. Os discípulos, medo de morrer, todas as pessoas têm, mas os discípulos estavam com medo aterrorizante da morte. Eles estavam com alguém que estava no barco, que era o Senhor da vida, o autor da vida, Jesus de Nazaré. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então a primeira pergunta é: Senhor, o Senhor não importa que nós morramos? A segunda pergunta é: por que vocês são homens com tanto medo e vocês não têm fé? E a terceira pergunta está aí no versículo 41 do capítulo 4. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, irmãos? Quem é este? Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor, ele foi lá no meio daquela grande tempestade e ele disse: tempestade, se aquieta. Tempestade, se acalme. Tempestade, fique em silêncio. E a tempestade virou uma grande bonança. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Este é aquele que foi prometido lá no Gênesis. Ele ferirá o seu calcanhar, mas você vai esmagar a cabeça dele. Este é aquele conselheiro maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Quem é este? Este é a ressurreição e a vida. Quem é este? Esse é aquele que fez do palco de terror, a cruz do Calvário, o momento de glória. Quem é este? Esse é aquele que está à direita do Pai, que um dia todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Quem é este? Esse é aquele que um dia voltará sentado num cavalo branco, e a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é aquele que virá buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Este é aquele que vai pegar o falso profeta, o anticristo, a besta, e lançarão no lago de fogo, onde serão atormentados para sempre. Quem é este? Este é aquele que está preparando para mim, para você, moradas celestiais, onde nós estaremos com ele num lugar chamado Nova Jerusalém. Quem é este? Este é aquele que te libertou do poder do pecado, do império das trevas, e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é este? Este é que deu sentido para a sua vida, deu um propósito para você viver. É este aí que através da sua morte ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito habitasse em você. Quem é este? Este Jesus de Nazaré é aquele que com seu dedo escreveu seu nome no livro da vida do Cordeiro. Quem é este? É aquele que tirou toda a condenação que havia sobre a sua vida, e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é este? Este
Esse é aquele que está acima de todo domínio, de todo principado, de toda potestade, de todo dominador desse mundo. Quem é este? Esse é o onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, infinito, glorioso, que um dia virá buscar os seus filhos, que viverão para sempre com Ele na eternidade. Fica de pé. É este, vamos louvar ao Senhor. É estes que nós adoramos. É este que nós servimos, é este Jesus de Nazaré, é este que nós estamos adorando aqui nessa manhã, é este que mudou a nossa vida, é este que vai transformar esse corpo num corpo de glória, é este que vai levar todos os medos, todas as tempestades, todas as ansiedades. É este Jesus que é o Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus transcendente, é o Deus que está acima de tudo e de todos, mas habita aí no seu coração. É este que eu estou falando, e é este que você vai adorar agora. É esse.